Mas, enfim, tem que encarar o jogo com seriedade. O Flamengo, independente do time que vá a campo, é muito mais forte que o Avaí. E nada melhor do que esse momento para o Flamengo quebrar esse tabu. O Avaí, dos últimos 5 jogos no Brasileiro, venceu um. O Flamengo, dos últimos 5 jogos no Brasileiro, só perdeu um, que foi aquele contra o Corinthians. Mas o Flamengo vem num momento muito legal, muito bom. E não só por conta de pontuação, nem só por causa de vitórias, mas sim também por conta da forma como vem se apresentando, seja com time titular, seja com time alternativo. Então eu acredito que o Flamengo amanhã consegue quebrar esse tabu e vai vencer o Avaí amanhã. A gente está numa fase que, por exemplo, eu estava falando, inclusive, isso em outras oportunidades, e a produção está botando aí a provável escalação, que a gente vai falar já já, mas a gente estava falando em outros programas, inclusive, que o Flamengo ele está crescendo num momento importante, Bruno. Eu não sei se você concorda comigo, mas como até o Petit havia comentado em algum outros programas, né, que nós fizemos juntos, a gente teve um início de temporada muito complicado, né, e a coisa ficou emperrada. O Flamengo não conseguia avançar, a gente sabe de toda a história, né? E isso acabou comprometendo. Mas, assim, eu ainda enxergo que, por exemplo, o primeiro turno vai acabar agora, tem muita água para rolar, ainda tem o desgaste dos outros times, tem muita gente tropeçando, tem muita gente que não vai conseguir manter a mesma toada, e o Flamengo está crescendo no momento certo, né? No momento correto. Não sei se você pensa assim, ou você tem uma visão diferente dessa, mas o fato é que o Flamengo está crescendo num momento propício, né? Porque daqui para lá ainda tem muita caminhada, né? Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Sem dúvida. E eu acho que o grande diferencial do Flamengo nesse momento, concordo com você que o Flamengo está crescendo no momento certo, e eu acho que mais do que crescer com a bola que tem jogado, é que quase todos os jogadores que têm entrado têm entendido o padrão de jogo que tem o time do Flamengo hoje do Dorival. Então isso é muito importante. Todo mundo que entra consegue. Se não consegue manter o mesmo nível técnico, porque é difícil você substituir o Arrascaeta, por exemplo, e manter o nível deles. Praticamente é impossível. Né? Mas você consegue manter o mesmo padrão de jogo. E aí aparecem as individualidades. Por quê? Porque você tem um time que está se ajustando a cada jogo dentro do campo, e aí a gente fala taticamente, as linhas próximas às linhas conseguindo se movimentar junto. E aí, naturalmente, o individual dos atletas começa a aparecer. A gente tem, por exemplo, um Vitor Hugo da vida, que até outro dia ninguém sabia quem era. E hoje é uma surpresa muito grata, um jogador que você coloca para jogar sem medo. O Matheus França, que é muito novo, se você precisar dele entrando para um jogo, você coloca ele sem medo. Então, isso que tem acontecido no Flamengo nesse momento da temporada é muito bom. Se a gente pegar, Nazário, até, vamos fazer um exercício aqui, 40 dias atrás, foi próximo aí da estreia do Dorival, o Flamengo não era candidato a nada com a bola que vinha jogando com o Paulo Souza. A absolutamente nada, pelo menos na minha opinião. O Flamengo tinha, como tem, o melhor elenco do Brasil, na minha opinião, mas a bola que jogava não era candidato a absolutamente nada. Hoje não. Hoje, inclusive, a gente vê colegas nossos até de outras praças, aqueles que não são tão bairristas assim, quando conseguem fazer uma análise fria da situação, falam o seguinte: se o Flamengo estiver num dia bom, ninguém ganha o Flamengo. Ou seja, eles reconhecem que o Flamengo hoje não só tem o melhor elenco, mas tem desempenhado o melhor futebol. Isso ficou claríssimo, por exemplo, contra um adversário direto nas competições, que é o Atlético Mineiro. E ninguém discute que o Atlético Mineiro também tem um bom time no papel. Mas o Flamengo, no Maracanã, fez o Atlético Mineiro de gato e sapato. A verdade é essa. Por quê? Porque estava num dia bom, a torcida ajudou, e tem muito mérito nisso o Dorival Júnior, pelo menos para mim. Ele ajustou o time do Flamengo num espaço muito curto de tempo, sem tempo para treinar. Os treinos eram nos jogos e ele conseguiu fazer o time do Flamengo se tornar, de fato, novamente, favorito a ganhar tudo. Então, para mim, o momento é especial, a época do ano é especial e o Flamengo, de fato, tem tudo para vencer esses campeonatos. Agora, se vai vencer, eu não sei. Tem outros times que também querem ganhar. Né? O que importa é o Flamengo estar na disputa, estar muito vivo na disputa. E o Flamengo está muito vivo nas 3 frentes que vem disputando. Pelo menos essa é a minha opinião. Exatamente. O Denis Sete está junto com a gente, Mengão na Veia, Rafael Lima,
Flávio Freire, Mengão na Veia, já falei. Camilo Leles, Mengão na Veia. Jailton Brito, deixa eu ver aqui quem mais. O Jeca Lima e o Erlon Freitas. E o Fernandes também está aqui junto com a gente. E a provável escalação, vou pedir aqui para o nosso querido Bruno Vilafranca. Bruno, a gente está vendo aqui que a provável escalação, né, dentro da linha de pensamento do Dorival, seria Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo Mari. Caraca, Pablo? O Pablo Mari, cara, eu tô pensando no Pablo Mari, que saudade. Ayrton Lucas, no meio, João Gomes e Diego, e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Você acha que essa seria a escalação, não digo perfeita, mas você acha que o Dorival tem isso em mente para poder colocar amanhã em campo? Por essa escalação que a gente está vendo em campo, a gente tem percebido que ele tem feito um rodízio muito grande nos jogadores de defesa. Aí a gente está tendo uma linha de defesa completamente modificada, né? A gente não tem o Rodinei, a gente não tem o Davi Luiz, a gente não tem o Léo Pereira, a gente não tem o Felipe Luiz, né? Ele tem feito essas mudanças, mas esses jogadores que têm entrado, o Ayrton Lucas tem dado conta do recado, o Pablo e o Fabrício Bruno são ótimos zagueiros, na minha visão, e precisam também de rodagem. O Mateuzinho, que para mim é o que desses que aí estão, é o que menos tem agradado, mas para mim ele tem bola e pode evoluir, e eu acho que pode dar conta. Na questão do meio, o Thiago Maia está suspenso. Então, eu acho que ele vai dar alguma oportunidade ao Diego, mas tendo o João Gomes como o primeiro homem. Mas faço uma ressalva aqui. O Diego, que para mim, quando a gente olha assim, a gente pensa, Diego e João Gomes. Pô, então o João, que é um cara que morde mais, vai ficar um pouco mais recuado, e o Diego um pouquinho mais à frente. Como se fosse uma função do 5 para o João Gomes e do 8 para o Diego. Mas o Diego, em alguns jogos que entrou, ele estava fazendo a função de primeiro homem, e o João Gomes jogando um pouquinho mais avançado. Então, não se espantem se a gente perceber que o Diego está um pouquinho mais recuado e o João mais avançado. Por quê? Porque o Diego, quanto mais atrás, menos a defesa adversária vai mordê-lo. E como ele já não tem a velocidade dos outros, por conta da idade, que é natural, ele vai ter um pouco mais de espaço, então pode ser que o jogo dele apareça um pouco mais na questão da distribuição e o João Gomes um pouco mais avançado, participando um pouco mais da fase ofensiva. E aí, lá na frente, eu acho que é indiscutível. São os 4 jogadores que nós temos hoje, né? Tirando aí o Cebolinha, que está iniciando, então não é um titular, mas são os 4 jogadores que melhor têm desempenhado o papel. Eu gosto dessa escalação. Claro que a primeira linha, como eu falei, não é a ideal para mim, mas são jogadores que dão conta do recado, e eu acho que essa escalação para amanhã é mais do que suficiente para vencer o Avaí. Agora, tem que estar num bom dia. Se estiverem em bom dia, essa escalação vence o jogo de amanhã sem grandes problemas, Nazário.